acredito que nós teríamos uma multidão de bilionários frustrados e solitários. Não seria sucesso no final das contas. Então eu acho que o tempo vai mostrar que o testemunho do Tiago é muito mais importante do que aquilo que vem como consequência. Como cultivar uma família, né, da melhor forma possível e da forma mais equilibrada possível, né, de uma forma que não seja punitiva, negativa, dolorosa ou que no final das contas a gente se arrependa? Cara, eu acredito que Deus quer que nós priorizemos o matrimônio e depois os filhos e depois o trabalho de forma geral, né? A começar pelo fato de que nós acreditamos que quando um casal se une em matrimônio, eles se tornam uma só carne. Você não é uma só carne com outras pessoas. Então, se em algum momento você colocar outros relacionamentos terrenos acima do matrimônio, a tendência é que seu matrimônio entre em colapso, porque ele depende dessa prioridade. O matrimônio deve ter a primazia em detrimento de todos os outros relacionamentos humanos. Então, se você constituiu um núcleo familiar e tomou a decisão de entrar num casamento e constituir uma família, eu acredito que é agradável a Deus que você priorize esse núcleo familiar antes de todas as demais coisas. Porque antes de você ser um influenciador, um empresário, um CEO, ou o que quer que seja, você é marido, você é pai. E diante de Deus, essas coisas têm a primazia com relação à sua vocação profissional. Então, na medida em que eu acredito que o meu cônjuge é uma só carne comigo, eu entendo que na hierarquia dos amores, depois de Deus, vem o cônjuge. E ele merece a minha prioridade. Isso se manifesta na prática. Se você tiver que abdicar de um tempo no seu trabalho, ainda que ele alcance muitas pessoas, para se dedicar ao seu cônjuge, porque o seu casamento demanda isso, eu acredito que seria uma decisão sábia. Porque você não vai conseguir ser um bom trabalhador no final das contas, seja no que for, se o seu casamento estiver mal, se você não estiver sendo um bom pai. Do que adianta todo o sucesso do mundo se a sua casa entrar em ruína, se os seus filhos não forem bem criados? Eu acredito que isso é um fracasso. Eu acredito que qualquer pessoa que conquiste o mundo, conquiste bilhões e seja um grande influenciador, ele é um fracassado se ele olha para a família e a família está desabada, a família está desmoronada. Eu acho que esse cara é um perdedor no final das contas. Eu concordo com você. Eu concordo muito com você. Só que não dá para deixar de refletir sobre esse assunto, que é um assunto muito gostoso de refletir, assim, porque por mais que eu concorde e passe a agir assim, né, foi uma decisão passar a agir assim, eu não consigo parar de refletir sobre alguns personagens bíblicos, assim. Né? Eu leio a Bíblia há 3 anos, então é novo para mim. Você lê isso há muito mais tempo, estuda muito mais tempo, reflete muito mais tempo, né? Você é um pastor, né? Acho que vai poder me trazer muitos insights sobre isso. E aí eu fico pensando, caramba, assim, a gente tem vários personagens bíblicos que ficaram marcados pra gente. De várias formas diferentes, trouxeram muitas contribuições pra gente e trouxeram a gente até aqui. Sim. Muito do que a gente acredita. E aí a gente pega primeiro Jesus, e claro que é assim, como que seríamos parecidos com Jesus é muito difícil, mas eu vejo que Jesus, ele cumpriu um propósito, mas ele não teve família, não é? E aí, muitas pessoas falam, mas Jesus é diferente. Beleza. Mas se a gente olhar então para, sei lá, Moisés. Caraca, Moisés não teve no core de tudo que aconteceu do seu propósito a família. Se a gente olhar para, sei lá, Josué. Cara, não teve no core do seu propósito a família. Se a gente olhar para Davi, né? Não teve no core do seu propósito a família, né? Por mais que mais para frente, né, na linhagem tenha aparecido Jesus. Então, se eu for olhar para quase todos os personagens bíblicos, cara, e eu entendo o pilar da família, e eu concordo com isso hoje, mas o que eu estou colocando é como enxergar isso na Bíblia, nesses personagens onde toda a história deles não foi contada, né, sob essa perspectiva. Assim. O que a gente pode talvez refletir sobre isso? É o que você falou. Às vezes existem coisas ali que foram omitidas se você não sabe se esses caras de fato priorizaram. Né? Por exemplo, eu acredito que Moisés era um bom pai de família.
Ele tinha um bom relacionamento com seu sogro, a Bíblia deixa isso claro. Jetro, né? Exato. Ótimo conselheiro. Conselheiro. Ele tinha um bom relacionamento com sua esposa. A sua esposa Zípora era uma conselheira profunda do seu ministério. E a Bíblia também deixa claro que alguns desses homens, apesar de terem sido bem-sucedidos em diversas áreas, por não priorizarem suas famílias, foram um fracasso na família. Então, por exemplo, o rei Davi, que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia faz questão de enfatizar que na área da família ele foi fracassado, né? Ele adulterou, ele traiu a sua família com um relacionamento extraconjugal, e isso gerou um filho que depois deu uma série de problemas para ele por se sentir rejeitado de alguma forma, que foi Absalão. Você tem o profeta Samuel, que foi uma grande referência para o povo de Deus, e a Bíblia deixa claro que ele não foi um bom pai, e os seus filhos se desviaram e foram péssimas referências para o povo hebreu. Eu acho interessante quando Paulo está falando com seu discípulo Timóteo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Timóteo parece ter perguntado para Paulo como deveriam ser os pré-requisitos para escolher um pastor, um bispo. E na primeira epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Paulo fala uma coisa que é bastante interessante para nós. Timóteo, quando você for escolher um bispo, presta atenção nesses pré-requisitos aqui. Então ele tem que ser marido de uma só mulher, ele não pode ser apegado ao vinho, ele tem que ter uma série de características, mas uma característica me chama bastante atenção. Ele deve governar bem a sua própria casa. E Paulo faz um questionamento. Porque quem não governa bem a sua própria casa, como governará as coisas do Senhor? Então olha só o entendimento bíblico na Nova Aliança, que é onde nós estamos, que se você não for bom em casa, você não pode se considerar um sucesso fora. Olhando para o Tiago Nigro, por exemplo, eu acredito que talvez o seu testemunho seja muito mais forte do que aquilo que você fala. Talvez o exemplo do Tiago Nigro seja mais importante para as pessoas do que aquilo que sai da boca do Tiago Nigro. Então, do que adiantaria, por exemplo, se você influenciasse milhões de pessoas a se tornarem milionários, mas não influenciasse através do seu exemplo a serem bons maridos e boas esposas? Eu acredito que nós teríamos uma multidão de milionários frustrados e solitários. Não seria sucesso no final das contas. Então, eu acho que o tempo vai mostrar que o testemunho do Tiago é muito mais importante do que aquilo que vem como consequência. O seu trabalho como influenciador vai partir do seu casamento na medida em que você se tornar um marido, e o tempo vai mostrar que o Tiago não está brincando. Aquilo que ele é do lado de fora começa dentro de casa. Eu acho que com todo mundo é assim. Muito interessante. E aí, cara, a gente então pensa no seguinte, a família é um pilar central, né? E eu acho muito interessante essa lógica de ser uma só carne. Porque não dá pra você priorizar algo além das, né? É uma só carne. E isso ajuda muito a priorizar, tomar decisões e quem você vai responder primeiro numa mensagem, ou né, qual que é a bola dividida, pra onde você vai. É muito interessante isso, só que não dá pra gente deixar de lado que a gente vai ter muitos problemas. Né? A gente tem muitos problemas, os relacionamentos têm muitos problemas, e eu nunca vi um relacionamento que é perfeito, só aquele que não é verdadeiro, talvez. Sim. Não é? Onde as pessoas não expõem de fato, né, os seus problemas, enfim. O Instagram existem muitos né? relacionamentos perfeitos que a gente sabe que não são, né? Perfeito, exatamente. E aí, cara, eu te pergunto assim, quais são os principais desafios e problemas que você geralmente vê no relacionamento? Cara, isso que me move, na verdade. Hoje a minha missão é ajudar famílias a serem restauradas. Eu vim de uma família muito sólida, muito estruturada. Minha esposa também. Então talvez essa dor das outras pessoas tenha sido aquilo que me chamou para a minha missão hoje. Eu vim de uma família sólida. Meus pais vão fazer 37 anos de casados. Eles são a grande referência para mim de um relacionamento saudável. Minha esposa também. Quando a gente se conheceu, eu tinha 14, ela tinha 13. Me lembro como se fosse hoje, em dezembro de 2004, ela entrando assim nas portas da igreja. Eu estava tocando contrabaixo no culto, eu vi aquela morena entrar dentro do auditório. Eu disse, caramba, eu vou falar com aquela menina. Aqui estamos nós hoje, 18 anos depois, casados, um casamento muito feliz. Entrei nas Forças Armadas, passei 6 anos como tenente do Exército. E em 2015 tomei a decisão de sair e abdicar de 3 anos que eu ainda tinha como oficial temporário para me dedicar a famílias. Porque eu comecei a perceber que nem todo mundo tem aquilo que eu tive.
os casamentos estão destroçados, as famílias estão completamente deterioradas. Nós vivemos talvez no tempo que mais representa o conceito de relacionamentos líquidos, né? Muitos divórcios, muitos adultérios, muitas pessoas que não priorizam o lar. Então eu saí com esse propósito, com esse desejo de ajudar famílias que não entenderam isso aí. Então, hoje quando eu olho para os casais pós-modernos, eu vejo esse desafio, o desafio de trocar a mentalidade deles. Eu percebo que eles não aprenderam a ser casados. O marido não casou sem saber o que um marido faz, por exemplo. A esposa casou sem ter a menor ideia dos deveres conjugais de uma esposa. Então, o meu trabalho hoje é mostrar para os casais que não existe fórmula mágica. Porque quando eu atendo um casal, por exemplo, no meu gabinete terapêutico, eles querem resolver um problema conjugal que eles demoraram 10 anos para construir em uma semana. E eu digo para eles, cara, vocês precisam aprender do zero tudo que vocês aprenderam. Vocês não tiveram exemplos, não tiveram referências. Vocês não têm o verdadeiro conhecimento sobre famílias. Então eu percebo que hoje o maior desafio que eu tenho é uma ausência de conhecimento dos deveres, dos símbolos, dos ritos matrimoniais que envolvem a rotina de um casal. Quais são eles? Cara, a rotina de um casal é composta por uma série de preocupações que nós temos que ter. O Jordan Peterson costuma dizer que se você quer restaurar seu casamento, o que vai restaurar seu casamento não é uma viagem para o Caribe. Porque a viagem para o Caribe representa 2% da vida conjugal de vocês. É uma coisa extraordinária. Se você quer restaurar seu casamento, se concentre no ordinário, naquilo que acontece todos os dias. Como vocês se tratam de manhã cedo quando acordam, no café da manhã, valorizar o tempo na mesa. Mesa não é lugar de celular. Mesa não é lugar de você estar resolvendo coisas do trabalho. É lugar de você sentar com o seu prato e olhar no olho da sua esposa e passar tempo de qualidade com ela. Valorizar o tempo na cama. Então muitos casais hoje vão dormir em horários distintos. Um fica na sala assistindo séries, o outro vai dormir mais cedo. Tudo bem acontecer uma vez ou outra, mas quando isso se torna uma rotina, eu vejo que aquele ritual de vocês irem deitar juntos, valorizar a relação amorosa, perguntar como o outro está, como foi o dia, isso vai se perdendo. Então existem alguns tipos de regras, vamos dizer assim, talvez não seja o melhor conceito, que devem ser respeitados no cotidiano de um casal para que a rotina seja resolvida. Porque se você resolve a rotina, o básico, o cotidiano, que eu chamo de liturgia do ordinário, você resolveu 70% da vida de vocês. Então, o meu trabalho hoje é mostrar que pequenas atitudes de amor e bondade parecem pequenas, mas é exatamente isso que causa grandes transformações na vida de uma família.